Olá, boa noite a todos vocês. Hoje a gente está fazendo a nossa live de capítulo 2 do livro de Ruth, que só tem 4 capítulos. É um livro curto, porém é um dos mais fortes e especiais da palavra de Deus. Existem, né, estudiosos. Quando eu digo estudiosos, assim, é no sentido profundo da palavra de Deus. E não é só quem vai para uma faculdade estudar teologia e pega um diploma. Eu digo espiritualmente, né? Porque tem pessoas que fazem teologia e só leem um livro histórico. Tem pessoas que não entendem que ele precisa ser lido com aquele quem escreveu, que é o Espírito Santo. Então, o livro de Ruth, por alguns, né, estudiosos e tudo mais, eles consideram um dos livros mais importantes e impactantes da palavra de Deus, né? Então, e a gente precisa entender o porquê. Nossa, mas como? Mas quatro livros só é tão forte assim, tão impactante, mas tipo, olha a história de Sansão, tão pouca, dois, acho, né? Capítulos, 3 capítulos ou dois, é, tem assim, menos coisa e fala mais, porque nem todo mundo escuta da história de Ruth, né? E a não ser quem né, tá mais assim, a fundo de estudo e tudo mais. Mas é um livro muito forte e importante. Ele linka a gente com o nascimento de Cristo, ele linka a gente com a graça de Deus, ele linka a gente com esses de repentes que Deus faz, e é o que a gente vai ver hoje, no capítulo 2 especificamente. E aqui do lado eu coloquei um mapa para a gente ver. Noemi, o marido, né, os filhos, a Ruth e a outra nora, eles moravam em Moabe, que era aqui, né, nessa partezinha que vocês estão vendo aqui na parte de baixo. Então, quando eles morrem, né, os homens da família morrem e uma das noras vão embora, Ruth e Noemi, elas fazem todo o caminho de voltar para onde Noemi era e eles vão para lá, que é Belém em Judá, aqui. Então é esse o caminho que elas fazem. Aqui a gente tem informação de que para você fazer de Belém para Moabe ou de Moabe para Belém, aliás, de Belém para Moabe, ou tanto faz, dá uma semana de viagem. Então, vocês imaginam que vocês estão vendo essa montanha na foto, né? Parece, beleza, mas imagina um ser humano desse tamanho andando, fazendo todo o caminho. Foi isso o que elas percorreram. E é uma das coisas bonitas de ver da lealdade de Ruth, por exemplo, porque a gente vê que ela perseguiu tudo isso aqui com a Nora, e protegidas, porque é um caminho, né, que elas poderiam passar por diversos perigos aqui, e de fato poderiam. É, e Deus as levou com toda a sua proteção, obviamente. Então, vamos fazer nossa oração e iniciar o capítulo 2 de hoje. Eu vou deixar um mapinha aqui para vocês poderem prestar atenção, porque visualmente é legal também, né? Então, vamos lá. Então, Senhor, obrigada por esse momento, obrigada pela nossa união em fazer a oração de ouvir a sua palavra. Obrigada porque o Senhor nos dá, através do seu Espírito, meu Deus, essa vontade, essa fome, essa sede, né, de ter a sua palavra na nossa vida, no nosso espírito. A gente, de fato, alimenta o nosso espírito com a sua palavra, porque o Senhor é o pão da vida, o Senhor é o pão necessário diário para nós. E não adianta só ter um corpo bom se a gente não tiver a alma e o espírito, Senhor, bons também. Não adianta, então, a gente sabe que a nossa saúde espiritual, nossa saúde, ela é muito mais importante do que a nossa saúde física, porque uma pessoa com a saúde física, mas com a mente perturbada, com o corpo perturbado, a gente não tem paz, a gente não tem caminho para seguir, a gente não tem direção. E é isso que a gente está aqui hoje, para sermos alimentados pela Sua palavra, pela Sua luz, para iluminar a todos nós, nossa mente, nosso coração, nossa alma, nosso espírito, com aquilo que o Senhor nos deixou para o alimento diário, que é o seu pão, que é o Senhor. Obrigada, obrigada, obrigada de todo o nosso coração, nossa alma, nossa força, nosso espírito, Senhor. Obrigada. O Senhor sonda o nosso coração e sabe a gratidão de cada um por ter acesso à sua palavra, por ter sido chamados para poder servir a Ti, para poder servir ao Teu nome, para poder dizer que é o Senhor aquele que nos sustenta, aquele que nos leva nos nossos caminhos, aquele que nos faz percorrer, Senhor, assim como o Ruth e Noemi percorreram também seus caminhos, assim que elas passam por desertos, elas passam por tantas coisas, e nós estamos aqui também, não somente como mulheres, mas, né, para todos nós que estamos aqui, sendo representados por elas. Então, que a gente possa ver a sua graça, que a gente possa ver nessa leitura de hoje tudo aquilo que está escondido aos nossos olhos, ao nosso coração, aos nossos ouvidos, que somente o Senhor pode revelar. Que o Senhor nos use nessa caminhada de vida, que o Senhor faça com que a gente aplique tudo aquilo que a gente aprende
para os outros, com os outros, porque uma vida sem compartilhar tudo aquilo que aprendemos de Ti, Senhor, é uma vida egoísta e vai contrário à Sua palavra. Então, que a gente possa agir de forma com que o Senhor nos ensina e que a gente possa aprender e ser lapidados também pelo Senhor, porque temos muito a aprender, muito a, a, a ser lapidados. E que a gente possa estar mais próximo de Ti e menos de nós mesmos, e menos daquilo que está impregnado em nós, na nossa mente, no que achamos que faz parte da nossa vida, porque é conhecido. Não, Senhor, que a gente mergulhe no desconhecido, porque estamos com o Senhor, que a gente mergulhe no seu desconhecido, até que o Senhor revele aos nossos olhos o coração. E que a gente sabe que a nossa fé e nosso entendimento, que a nossa sabedoria só pode vir do Espírito Santo. Não existe sabedoria humana, Senhor. Não existe sabedoria humana, porque a sabedoria estava com o Senhor em Gênesis. O Senhor já iniciou tudo com a sabedoria, então não é algo que o homem cria. Existem pessoas, obviamente, mais experientes, existem pessoas com mais histórias de vida, existem pessoas com muitos testemunhos para dar, mas sabedoria só pode vir do Senhor. E a gente pede ela no nosso dia a dia, na nossa vida. Que a gente possa aprender hoje na leitura de hoje, que o Senhor me use como canal, ponha as palavras corretas, que o Senhor nos faça invisíveis de todos os males, todos os ataques malignos, seja espiritual, seja físico, Senhor, seja profissional, na nossa vida social, na nossa vida sentimental, que o Senhor possa estar enviando a todos nós, todas as vezes em que clamamos o Seu nome, em todos os nossos dias, Senhor, proteção, que Seus anjos da guarda nos proteja, que todo o Seu escudo esteja sobre nós, para que não sejamos de forma alguma atacados, meu Deus, que o Senhor derrube por terra nesse momento todas as coisas malignas perto da nossa vida, perto de nós. Todos aqueles planos, aquelas amarrações, todos aqueles planos maquiavélicos ou coisas que não vêm de Ti, Senhor. Que o Senhor derrube tudo por terra nesse momento na vida de cada um debaixo do som da minha voz. Que o Senhor possa sempre ser elevado nos nossos lábios, que a gente possa falar do Senhor quando dissermos que somos felizes, que estamos saudáveis, que estamos passando por altos e baixos, que precisamos de Ti, porque só podemos depender de um, que é o Senhor. E agradecemos. Agradecemos pelo privilégio de podermos depender do Senhor. Que a gente possa ter uma boa live, em nome de Jesus, para sua honra e sua glória. E essa live está consagrada a Ti, Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Então, capítulo 2 de Ruth. Deixa eu pôr minha Bíblia aqui. Ruth trabalha no campo de Boaz. Havia em Belém um homem rico e respeitado chamado Boaz. Ele era parente de Elimeleque, marido de Noemi. Então, era parente. Noemi conhecia, ok? De alguma forma, porque é parente. E Boaz significa tem força nele. Como se fosse tem força nele. Em português seria uma tradução muito literal que eu estou fazendo aqui agora, seria tem força nele, ou nele há força, ok? Certo dia, Ruth, a moabita, ou seja, gentil, não era israelita, era de outro povo, era de outra cultura, não fazia parte do território. Vocês estão vendo aqui, Moab, aqui para baixo, ok? Certo dia, Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo ver se alguém em sua bondade me permite recolher as espigas de cereal que sobrarem. E Noemi respondeu: está bem, minha filha, pode ir. O cachorro roendo o rosto aqui, não sei se vocês conseguem ouvir aí, se não está incomodando. Pode ir, está bem, minha filha, pode ir. Ruth saiu para colher espigas após os ceifeiros. Por que após os ceifeiros? Porque naquela época, isso era lei, a gente sabia disso que a gente já leu em Deuteronômio, já leu lá atrás. Os ceifeiros só podiam fazer uma ceifada por temporada, né? Toda vez que eles fossem colher, eles só podiam passar uma vez. Isso a gente vai ver em Deuteronômio, isso a gente vai ver em Levíticos, a gente vai ver, a gente já viu, aliás, a gente já viu lá atrás. Por que que Deus fez isso? Porque Deus fala, inclusive se a gente for em João também, a gente vai falar sobre isso. Peraí, Zuvá. A gente vai falar sobre isso porque Deus disse que eles só podiam passar uma vez para colher e
o restante que sobrou era para os menos afortunados, eram as viúvas e todos aqueles que necessitaram. Então, Deus sempre pensando em todos, obviamente, né? Ele tinha essa lei, isso lá de trás, né? Que eles só podiam colher depois dos ceifeiros e que os ceifeiros só podiam colher uma vez. Então, por isso que ela saiu para colher após os ceifeiros, porque o dono da terra pega primeiro tudo aquilo, tudo que eles colherem, né? E as outras pessoas que são os viúvos, os pobres, todos aqueles que necessitavam, podiam passar depois dos ceifeiros para poder recolher o que tiver ali de alimento, né? Trigo. Então esse aconteceu aqui no hebraico tem muito significado, tá? Esse aconteceu aqui é o de repente que a gente acha de Deus, né? Que a gente tem, a gente pensa que é assim. Eu ia abrir, inclusive, não sei se eu vou conseguir abrir aqui agora, peraí. Eu ia abrir, inclusive, a parte que peraí, João, o que era João? Acho que era João 19, peraí, João 19. João 19, 6, se não me engano agora, não me lembro. Mas eu acho que era... Tá, não é essa parte. Eu vou botar no grupo depois pra gente. Mas era para falar sobre uma parte em que a gente tem acesso à palavra de Deus quando fala que o Espírito Santo é quem vai nos guiar, né? Então, esses aconteceu, né? A gente tem que questionar, não questionar Deus, mas questionar nós mesmos, se a gente pode chamar isso de coincidência, se a gente pode chamar isso de, por exemplo, não, foi só uma coincidência. Ou então, não, foi só. Porque Deus, ele está atento a absolutamente tudo. Peraí, acho que é 16 NVI. Vamos ver. Quase certeza que essa eu lhes disse. Não, não é essa. Eu vou procurar, eu vou achar e eu passo para vocês. Então, esses aconteceu, assim, da vida, isso como é que diz? Uma coincidência, ou nós já tivemos várias provas na nossa vida, né, de que a gente nem precisa, mas a gente deveria crer somente que não existe coincidência para Deus. Porque isso vai contra os ensinamentos, isso vai contra o que a gente entende dele ser soberano. Se a gente colocar a responsabilidade do que acontece na nossa vida de coincidência, é uma coisa aleatória. Isso não, nem estudando, nem física, nem a ciência, nem matematicamente falando, isso seria possível você entender apesar de existirem algumas teorias, né? Teorias do caos, teorias que explicam um pouco sobre. Não existe na nossa vida espiritual, né? Não existe a gente falar sobre um aconteceu quando a gente entrega a nossa vida a Deus. Então, essas coincidências, né? Elas não podem ser colocadas e comparadas ao que Deus tem de poder sobre a sua vida. Então, aconteceu, quando você vai ver no hebraico, tem um significado muito mais forte, de ela ir trabalhar num campo que pertencia a Boaz, parente de seu sogro. Elimeleque. Então, veja, imagina se uma pessoa lê agora e fala assim, gente, que coincidência! Ou então colocar a responsabilidade daquilo que é de Deus na sorte. Olha que sorte! Ela foi justamente naquele. Então, veja, a sua vida, quando ela é entregue a Deus, né? Ela é entregue a quem? A Deus. Ele é o soberano, ele é muito mais do que o que a gente pode entender. Então, dizer que algo foi sorte na sua vida, ou dizer que, né, é dizer, não, Deus divide o acaso, Deus divide a minha vida, a minha história, meu destino, os meus passos, Deus divide a minha, como é que diz, o meu sucesso, o meu destino, o que quer que seja, com a vontade dele. Então, fica entre ser o aleatório, ser o vago, ser né, qualquer coisa, sorte, com o que Deus quer para mim. Então, não existe sorte. Para aqueles que creem em Deus, não pode existir sorte. Porque não faz sentido você deixar na sua mão a sua história aleatória para a sorte escolher. O que é a sorte? Quem é a sorte? A sorte representa o quê, né? Já Deus é diferente. Então aconteceu
dela ir trabalhar no campo que pertencia a Boaz. Enquanto Ruth estava ali, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. E o Senhor os abençoe. O Senhor o abençoe, responderam os ceifeiros. Então Boaz perguntou a seu capataz: quem é aquela moça? A quem ela pertence? E o capataz respondeu: é a moça que veio de Moabe com Noemi. Então, ele já sabe, está falando de Noemi, um nome assim, já sabe que é pessoa que conhece, né? Senão não adiantaria falar, pessoa de Moabe que veio sei lá, com Gabriela. Quem é Gabriela? Então, ele já sabe, já conhece. Hoje de manhã, ela me pediu permissão para colher as espigas após os ceifeiros. E desde que chegou, não parou de trabalhar um instante sequer, a não ser por alguns minutos que descansou no abrigo. Então Boaz foi até Ruth e disse: ouça, minha filha, quando for colher espigas, fique conosco. Não vá a nenhum outro campo e acompanhe as moças que trabalham para mim. Então, vocês veem aqui quando existem, né, esses discursos feministas que a Bíblia diz que a mulher não pode trabalhar, a gente está vendo o que ele está escrito aqui, né? Acompanhe as moças que trabalham para mim. Quantas mulheres maravilhosas na Bíblia, na Bíblia trabalharam pela sua família. Inclusive, Provérbios fala da mulher que trabalha, da mulher que, né, ajuda no seu lar. E aqui Deus está falando que Deus mostra para gente que ele tem um cuidado com ela, porque ele está falando, não vá a nenhum outro campo. A gente vai entender depois, porque Noemi vai explicar o porquê, era perigoso demais. Então ele diz, não, fique aqui, não vá. Como é que diz? Eu tenho esse lugar especial aqui para você. E acompanhe as moças que trabalham para mim. Observe em cada parte do campo que estão colhendo e vá atrás delas. Eu avisei os homens para não a tratarem mal. E quando tiver sede, sirva-se da água que os servos tiram do poço. Ruth se curvou. Vocês estão vendo aqui que ela foi pensada. Ela foi escolhida, né? Absolutamente, porque, é, enfim, a gente pode entender assim de como Deus recompensa aqueles que são leais, fiéis a Ele. E a gente vê como ela foi a sua sogra, né? Esse casamento que houve é, dela com o povo israelita, de dizer: o seu Deus é o meu Deus, morreria onde você morreu, o seu povo é o meu povo. E isso tudo, Deus recompensa todos nós que temos um coração 100% entregue e 100% íntegro a Ele e leal a Ele, né? E aí ela diz, desculpa, e aí Ruth se curvou diante dele com o rosto no chão e disse: o que eu fiz para merecer tanta bondade? E eu acho que essa é uma pergunta que todos nós que cremos em Jesus, né, em Deus, todos nós que sabemos da bondade dele, todos nós que temos acesso a esse amor, assim, que não se explica, a gente faz a mesma pergunta. Como eu tenho, o que que eu fiz para ter tanta bondade? E aí a gente se coloca muitas vezes num lugar muito ruim. A gente fala, eu não mereço. É isso, porque muitos líderes espirituais, né, religiosos especificamente, eles creem que nós não merecemos, nós não. E isso é verdade, mas antes de sermos salvos. Porque Deus deixou na graça dele, né? Depois que nós somos entregues a Cristo, depois que nós nos entregamos a Cristo, depois que nós somos novas criaturas em Deus, Deus não distingue a gente mais. Ele não diz mais que nós somos os pecadores. Deus não vê a gente dessa forma. Ele vê como Jesus nos vê. E Jesus é cheio de quê? Graça, cheio de quê? Bondade. Então, Jesus não nos vê dessa forma. Ele não olha para a gente falando, nossa, pecadora, olha aquele ali erra o tempo inteiro, olha aquela ali. Ele não faz isso, né? Então, quando a gente se faz essa pergunta, né? O que eu fiz para merecer tanta bondade? Então, ficar pensando, o que será que eu fiz para Deus estar me recompensando dessa forma? É viver numa escravidão, de imaginar que não, Deus só vai me abençoar se eu absolutamente ficar aqui, ler a Bíblia. Não, Deus vai te abençoar se você for fiel a Ele, no que Ele escreveu na Bíblia. É diferente. Então, cuidado com algumas narrativas de você não merece o amor de Deus, você não, eu não merecia. Depois de Cristo, o sangue dele derramado, depois eu mereço tudo aquilo que Deus escolheu para mim, porque tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus de todo o seu coração, sua alma, sua força, que estejam no propósito de Deus, né? Então, de acordo com o seu propósito, que é o que ele fala.
Então, você merece, nós merecemos, porque é a escolha de Deus fazer como é que diz, quem merece, mas é a escolha nossa sermos leais ou não, né? Então, nesse momento, ela entra nessas questões que nós também temos bastante, obviamente. Então, o que eu fiz para merecer tanta bondade? Sou apenas uma estrangeira. Eu sei, respondeu Boaz, mas também sei de tudo que você fez por sua sogra. Você está vendo aqui? Isso aqui é o retrato de uma lealdade. Eu sei, mas também sei de tudo que você fez pela sua sogra desde a morte de seu marido. Ouvi falar de como você deixou seu pai, sua mãe, sua própria terra para viver aqui, no meio de desconhecidos. Que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas veio se refugiar, você veio se refugiar, a recompense ricamente pelo que você fez. Então, você está vendo? Isso aqui, ele tá, é implícito o que Deus faz para aquilo, para aqueles, né, que ajudam, aqueles que têm um coração ligado com a integridade do coração de Deus, que é ajudar. Se não fosse pela ajuda dele, mandando Cristo, se não fosse a graça dele, né, a gente não teria nada. E se nós somos imagem e semelhança a ele, a gente tem dentro de nós a bondade, a gente tem dentro de nós ajudar. A gente tem dentro de nós, e isso vem por conta do Espírito dele, né? E ela respondeu: Espero que eu continue a receber a sua bondade, meu Senhor, pois me animou com suas palavras gentis, embora eu nem seja uma de suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: Venha cá e sirva-se de comida. Também, peraí, venha cá e sirva-se de comida. Também pode molhar o pão no vinagre. Esse vinagre aqui também explicado não é o vinagre que a gente conhece, tá? É o vinagre feito de uma uva, das uvas que são mais. Não é azeda, qual seria a palavra? Seria tipo um azedas. Ela é uma uva, é um tipo de. Quase chegando para um vinho ali, um amargo, digamos. Não é o vinagre que a gente põe hoje na comida, nada disso. É como se fosse um vinho mais amargo. Então, Ruth sentou-se junto aos ceifeiros, que é o mesmo de Cristo na cruz, ok? Ruth sentou-se aos ceifeiros e Boaz lhe deu grãos tostados. E ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou alimento. Porque Deus é de abundância, né? Quando ele dá demais. Quando ele nos dá vida, saúde, é que a gente às vezes toma por banal. Ah, eu tenho saúde. Não. Quantos anos você tem de vida? Ah, eu tenho 50. Quantas bondades Deus te deu? 50 anos. Faz as contas de quantos dias você teve de bondade. Então, ele é um Deus de abundância, obviamente, em tudo, né? Ah, tá, mas e quem morre mais cedo? Quem morre. Deem graças a tudo. Qualquer dia que você tem de vida é abundante. Qualquer momento que você tem para viver é abundante. Qualquer ar que você respira é abundante. Você não consegue contar o ar que tem no mundo para você respirar. E a gente precisa do ar para viver. Sem ar a gente não respira, né? E depois descobriram também que a molécula, né, o DNA de Deus é lindo no ar que a gente respira e que o nome que a gente não consegue pronunciar, né, que é Yahvé, ou que tantas pessoas tentam colocar o nome que não tem vogal especificamente para a gente, né, soletrar não, mas falar de forma perfeita, digamos assim, está no ar que a gente respira, no barulho, no soar, né, no suspiro que a gente dá. Então a gente vê que tudo é conectado com o Criador, e isso é a coisa mais linda do mundo, e a gente precisa de respirar. Então tudo que a gente vê, quando fala sobrou, 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 Deus mostra que ele não faz conta com o ser humano que às vezes é mesquinho, com o ser humano que né? Deus, ele deu para todos debaixo do sol a mesma quantidade de tudo que está disponível de graça que veio dele. Quando Ruth voltou ao trabalho, Boaz ordenou a seus servos: permitam que ela colha espigas entre os feixes e não a incomodem. Tirem dos feixes algumas espigas de cevada e deixem-nas cair para que ela as recolha. Então, olha só o que ele está falando. Ele está falando: vocês estão aqui no meu campo trabalhando para mim, e essa moça, Ruth, foi escolhida, e essa moça vai colher na hora, né, de ceifar tudo mais. Só que eu não quero que vocês colham tudo. Eu quero que vocês tirem do feixe algumas espigas, né, de cevada e deixem cair para que ela possa recolher. Porque ela não pode chegar e colher direto da fonte. Ela pode, falando melhor, ela não pode ir primeiro do que os empregados da terra dele, né? E chegar lá e começar a colher como não pode. Então, o que ele fala, tire dos feixes as espigas de cevada, deixa cair no chão, porque é de onde eles vão começar a colheita deles, né?
e não a atrapalhe. Ele está dizendo, então dê para ela. E olha esse privilégio, olha isso. Assim, Ruth colheu cevada o dia todo e à tarde, e quando debulhou o cereal, encheu quase um cesto inteiro. Carregou tudo para a cidade e mostrou à sua sogra. Também lhe deu o que havia sobrado da refeição. Então você vê aqui, ela comeu tudo e ainda sobrou. A gente viu aqui, ó, ficou satisfeita e ainda sobrou. E ela pensou na sogra e levou para a sogra também, né? E aí Noemi fala: Onde você colheu todo esse cereal? Perguntou Noemi. Onde você trabalhou hoje? Que seja abençoado quem ajudou. Então Ruth contou à sogra com quem havia trabalhado. O homem com quem trabalhei hoje se chama Boaz. O Senhor o abençoe, disse Noemi à nora. O Senhor, aí agora Senhor com S maiúsculo, ou seja, Deus, o Senhor não deixou de lado sua bondade, tanto pelos vivos como pelos mortos. Esse homem é um de nossos parentes mais próximos, o resgatador da nossa família. E aí, ela continua falando, resgatador da nossa família. Ruth, a Moabita, acrescentou: Boaz disse que devo voltar e trabalhar com seus ceifeiros até que terminem toda a colheita. Muito bom, exclamou Noemi. Faça o que ele disse, minha filha. Fique com as servas dele até o final da colheita. Em outros campos poderiam maltratá-la. Assim, Ruth trabalhou com as servas nos campos de Boaz e recolheu espigas com elas, desculpa, até o final das colheitas de cevada e do trigo. Nesse tempo, ela ficou morando com sua sogra, nesse tempo inteiro que aconteceu, né? Ela ainda estava morando com a sogra. Então, finalizamos a live aqui de hoje, mas eu quero dizer para vocês que o que resume esse capítulo de hoje é uma coisa simples chamada graça. Quem é que nos resgatou? E quem é aquele que nos permite colher daquilo que ele fez? A sua palavra, né? Inteira. Somos nós. Então, assim como ela serviu, né, a Boaz está servindo aqui, nós somos servos de Cristo também, para que a gente possa alimentar o próximo como ela fez, para que a gente possa ser leal a Deus como ela é a Boaz, que a gente possa, e a sua sogra também, né? Que a gente possa entender que esse capítulo inteiro fala da graça, dos de repentes, da sorte, de todos os outros elementos que a gente põe no nosso destino e não na mão de Deus especificamente, né? Então, isso a gente fala somente da graça. Ele que escolheu a dedo, ele que coloca no lugar correto, na hora certa, no momento certo, ele que sabe a hora perfeita para todas as coisas acontecerem na nossa vida, né? É, e é isso, tá bom? Então, finalizamos hoje. Amanhã a gente volta para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, com o capítulo 3. Lembrando que só tem 4, então já vai acabar. Fiquem com Deus, um beijo e até amanhã.